Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, como a maioria de vocês já sabe, tudo bem com vocês? Vamos aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus? Se você chegou até aqui interessado em aprender mais um pouco da Palavra de Deus, o significado de todo o texto, você está no lugar certo, eu quero te ajudar. Esse é o podcast Entendes o que estás lendo. Hoje nós veremos João capítulo 16, a parte 2. Episódio número 142, estamos na segunda temporada. Vamos lá então, capítulo 16, leia o capítulo, escute a exposição bíblica para você entender todo o contexto, tudo que estamos falando aqui, comentando, tudo que a palavra de Deus nos revela, beleza? As narrativas dos evangelistas, elas devem ser atribuídas ao Espírito de Cristo, nós não podemos se esquecer disso. Foi o Espírito de Deus que inspirou os escritores a escreverem a respeito de tudo aquilo que interessava à igreja e ao mundo sobre Jesus Cristo. Então, Jesus cumpriu toda a justiça, ele engrandeceu a lei, ele era santo, inofensivo, imaculado e muito bom. Nós podemos ver tudo isso nos evangelhos. Uma coisa é a justiça ser expressa na lei, e outra coisa é ela encarnada em Jesus Cristo. Então, veja que onde quer que seja lido o registro do ministério do nosso Salvador, ali o Espírito Santo vai testificar o coração do leitor de uma justiça perfeita, sem defeito, sem igual, que exige a reverência e a adoração de nossa parte. Então nós vamos ver bastante nesse capítulo sobre o Espírito de Deus, sobre a doutrina do Espírito Santo, sobre todo esse conceito que é Deus. Ele veio de Deus, mas ele é Deus. O Espírito Santo, ele realmente, a função dele é convencer os homens de que eles violaram a justiça e negaram e desprezaram a Cristo. Então veja que Cristo morreu e depois que ele ressuscita e ele vai para o céu, novamente para o Pai, ele envia o Espírito Santo, né? Ele vem para quê? Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Costuma-se dizer que o pecado de que o Espírito Santo convence é o pecado do mundo, que a justiça é a de Cristo e que o julgamento é o julgamento de Satanás. E nessa última referência, a linguagem do nosso Senhor deve ser considerada, porque o poder de Satanás nunca foi tão terrivelmente evidenciado como ali na condenação e crucificação do Filho de Deus. No entanto, ali houve um aparente triunfo do inimigo de Jesus, mas na realidade foi a hora de sua queda. Traduzindo para a linguagem comum, esse grande dito de Jesus afirma que o Espírito Santo convence aqueles que ponderam os fatos sobre os quais a religião cristã se baseia. Presta atenção. O mundo está realmente abaixo de um governo moral e que o governo justo do eterno tem sido e será justificado. Jesus, ele viu Satanás como um raio caindo do céu. Agora, disse ele, é o julgamento deste mundo e o príncipe deste mundo será expulso. A hora da morte de Cristo foi a hora em que ele destruiu o que tinha o poder da morte. Aonde? Em sua ressurreição. Jesus levou cativo o cativeiro, roubou a morte de seu aguilhão, tirou o poder da morte, a força da morte. O mundo pecador incrédulo foi julgado no príncipe deste mundo. Então, imediatamente após a ressurreição e ascensão de Jesus, e pelo dom do Espírito Santo, o reino de Cristo começa a prosperar e a prevalecer contra o seu adversário.
E aí nós vemos aqui, nesse capítulo 16, a obra de convencer do Espírito Santo. Essa é uma bênção verdadeira e permanente para todos aqueles que se esforçam para olhar além da superfície e ver Jesus lidando com causas profundas, antigas, malignas, de todos os problemas humanos. Então Jesus ele veio ensinando, proclamando o evangelho do reino, curando todos os tipos de doenças e enfermidades. A bênção do seu ministério, ela foi tão profunda quanto ele decidiu demonstrar. Quando Jesus encarnado parte para dar lugar ao Paracleto, né, o Espírito, o ajudador, o Espírito Santo, aquele que está ao lado né? Então, aí nós conhecemos as bênçãos do Espírito Santo, aceitando que através da palavra o Espírito age como uma espada de 2 gumes que perfura entre divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. O Espírito só pode abençoar à medida que ele atua nas profundezas da consciência e das afeições, da vontade do homem. Então o Espírito de Deus ele atua em 3 frentes: pecado, justiça e julgamento. A obra de convicção quanto ao pecado, justiça e julgamento, elas agem juntos. É claro que não é um apelo somente ao intelecto, embora nós não podemos deixar a razão de lado. Nós precisamos de inteligência, de usar a nossa inteligência. O processo é aquele que ocorre simultaneamente uma revelação de nós mesmos e uma revelação de Jesus. Note que a revelação de nós mesmos, uma revelação do Espírito Santo, ele se revela a ele mesmo e a Jesus Cristo. Palavras antigas devem ser esvaziadas de significados e precisamos trazer à mente que o Espírito Santo ele traz a palavra pecado. Ele não traz nenhuma palavra nova, mas ele ressignifica isso. A velha aliança estava cheia disso, pensamentos dos homens estavam cheios disso, mas como algo que poderia ser facilmente eliminado pelo sangue de algum animal morto, por expiação, como eles acreditavam. E o Espírito de Deus, ele vem nos fazendo se perguntarmos por que nós somos tão diferentes de Jesus. E aí nós entendemos pelo Espírito de Deus que o maior milagre sobre Jesus é que o caráter dele foi puro, perfeito. E aí, quanto mais intenso se torna o nosso desejo de sermos semelhantes a ele nesse aspecto, aí fica evidente que essa obra convincente do Espírito Santo está acontecendo em cada um de nós. Cada vez mais humildes nos tornamos, ao ver a nós mesmos mais esperançosos, nos tornando ao ver Jesus. Então o Espírito ele não fala por si mesmo, esse não é o trabalho dele. A verdade está encarnada na revelação, na lei, no Evangelho e especialmente no Senhor Jesus, que disse: eu sou a verdade. Então, consequentemente, é justo que ele fale repetidamente a respeito da bênção aos homens que está ligada diretamente ao seu ser. Então, a verdade como é em Jesus deve se tornar verdade em nós também. Então, note que esses são os objetivos gloriosos que ele tem com respeito aos seus amigos, aos seus discípulos. Ele quer que nós dominemos toda a verdade sobre o que todo ser humano deve experimentar. Ele disse: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Assim, nosso Senhor resume a obra do Espírito Santo na igreja. Ele acabara de dizer que o Consolador não deveria vir em uma missão isolada e independente. Ele não deve falar de si mesmo, pois embora ele seja outro Consolador, ele não é um segundo, não é um segundo mediador, um segundo redentor, um segundo profeta, um segundo sacerdote ou um segundo rei, não, de forma nenhuma. O ofício do Espírito Santo é nos revelar o nome de Jesus. Os discípulos já conheciam todos os fatos da história do Senhor, do seu mestre. O nascimento de uma virgem,
sua morte na cruz, que eles ficariam sabendo, a sua ressurreição e ascensão na glória, que também estava próximo. Mas eles não foram deixados sozinhos para interpretar esses fatos e explicar o seu significado espiritual. Não, longe disso. Seus olhos foram abertos e seu entendimento foi guiado. Eles e o apóstolo Paulo, depois que foi acrescentada ao grupo, receberam a poderosa missão de explicar a missão de Cristo na carne. Eles foram inspirados a fazer isso. Uma sabedoria que não era deles, mas foi dada a eles. Anteriormente, eles eram como crianças, agora eram homens, tornaram-se os arautos e expositores do Evangelho. Paulo estava plenamente consciente disso quando ele disse: Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações, 2 Coríntios 4:6. Os discípulos ficaram tristes por causa da nuvem que cobriu as suas esperanças. E essas esperanças eram até certo ponto indefinidas. Mas ainda assim eles ansiavam por um reino messiânico do qual seu mestre deveria ser a cabeça e no qual eles poderiam ocupar um lugar de honra. Eles ainda imaginavam aquele reino terreno. Então eles confiaram que Jesus deveria redimir Israel. E eles não podiam entender como um destino como aquele que estava, de acordo com suas próprias palavras, prestes a ser alcançado, poderia ser reconciliado com a perspectiva que eles vinham nutrindo. Daí o choro e a lamentação. Havia apenas um antídoto para a tristeza, como aquela que oprimia o coração dos apóstolos e que fazia com que eles se aprofundassem na angústia, no terror, na tristeza. Se o seu Senhor e Mestre fosse tudo para eles, suas mentes só poderiam ser aliviadas com a perspectiva de um dia se reunirem novamente a Ele. Então é isso, meus queridos. Volte no próximo capítulo, no próximo episódio, não perca, nós continuaremos nesse capítulo 16, falando mais do Espírito de Deus, meditando mais um pouquinho na Palavra de Deus. Beleza? Alimento para a alma é a Palavra de Deus. Não deixe de ser nutrido por isso. Beleza? Muito obrigado aí pela sua paciência, pela sua audiência. A gente volta em breve. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.